Graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 50 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 50. Purificação e lepra. Leituras do dia. Levítico 11 e 12. Lucas 5. Jó 17. Leitura de Levítico 11. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e rumina, este comereis. Mas estes não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. O querógrilo, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Não comereis da carne destes, não tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. Isto é o que comereis de todo o que há das águas, todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esse comereis. Mas todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, de todo réptil das águas e de toda criatura vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Não comereis da sua carne, e abominareis os seus cadáveres. Todo o que não tem barbatanas nem escamas nas águas será para vós abominação. E das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia, e o quebranto-ossudo, e o chofrango, e o milhano, e o falcão segundo a sua espécie. Todo corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o pelicano, e o urubu, e a cegonha e a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós abominação. No entanto, isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés. Os que têm pernas sobre os seus pés para saltar com elas sobre a terra, deles comereis estes: a locusta segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, e o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Mas todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós abominação. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres, imundo será até a tarde. E qualquer que levar dos seus cadáveres, lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles vos serão imundos. E tudo o que anda sobre as suas patas, isto é, de todos os animais que andam sobre 4 pés, será para vós imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres, imundo será até a tarde. E o que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão imundos. Esteja o que estiver entre os répteis que se arrastam sobre a terra, será para vós imundo.
a doninha, o rato, o lagarto segundo a sua espécie, a toupeira, o crocodilo da terra, a lagartixa, a lesma e a serpente. Estes, entre todos os répteis, vos serão imundos. Qualquer que tocar nos seus mortos será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que cair algum deles depois de mortos será imundo, seja vaso de madeira, ou vestido, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Será metido na água e será imundo até a tarde. Assim se purificará. Quanto a todo vaso de barro em que cair alguma delas, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo o alimento que se come sobre o que vier tal água será imundo, e toda bebida que se bebe em todo vaso será imunda. E tudo aquilo sobre o que cair alguma coisa dos seus cadáveres será imundo. O forno e o fogão serão derribados, imundos são, por imundos vos serão. Porém, a fonte e a cisterna onde se recolhem águas serão limpas, mas o que tocar nos seus cadáveres será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que houver de ser semeada, esta será limpa. Mas se for deitada a água sobre a semente, e se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais, que vos são para mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer do cadáver, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. E quem levar o cadáver, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. E todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação. Não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre, e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos tornareis abomináveis por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, nem neles vos contaminareis, para não serdes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Leitura de Levítico 12. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um filho varão, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois, ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma filha, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois, ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando os dias da sua purificação forem cumpridos, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará expiação, e será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz, seja filho ou filha. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será purificada. Leitura de Lucas 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo descido deles, lavavam as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão:
faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à pesca que fizeram, sobreveio-lhe espanto, a ele e a todos os seus companheiros, bem como a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Estando ele numa das cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e lhe rogou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para os desertos e ali orava. Num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens traziam num leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele. E, não achando por onde o pudessem introduzir, por causa da multidão, subiram ao eirado e, por entre as telhas, o baixaram com o leito no meio de todos, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Então os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Percebendo, porém, Jesus os seus pensamentos, respondeu-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que estivera deitado, foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram fora de si e igualmente glorificavam a Deus, e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Passadas estas coisas, saiu e observou um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguia. Deu-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então lhe disseram: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, bem como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Respondeu-lhes Jesus: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Também lhes disse uma parábola: Ninguém tira um pedaço de veste nova para cozer em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos,
Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e estes se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz: o velho é bom. Leitura de Jó, capítulo 17. 1. O meu espírito se vai consumindo. Os meus dias se vão apagando. Só tenho perante mim a sepultura. 2. Na verdade, estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam a sua provocação. 3. Fia-te agora. Sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem haverá que me dê a mão? Porque lhes escondeste o entendimento, e por isso não os exaltarás. 5. Quem entrega os amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. 6. Porém, a mim me pôs por motejo dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. 7. Já os meus olhos se escureceram de mágoa, e já todos os meus membros são como a sombra. 8. Disto se admirarão os retos, e o inocente se levantará contra o ímpio. 9. Contudo, o justo seguirá o seu caminho, e o puro de mãos irá crescendo em força. 10. Mas, pois todos vós tornais a vir, vinde agora, e não acharei um só sábio entre vós. 11. Os meus dias passaram, malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. 12. Mudam a noite em dia, a luz, dizem, está perto das trevas. 13. Se eu esperar a sepultura como minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se eu disser à cova, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá comigo até a sepultura, e juntamente descansaremos no pó. Pontos principais. Levítico 11:12. Leis dietéticas, animais puros e impuros, estabelecidas para que Israel fosse santo, pois Deus é santo. A distinção entre puro e impuro ensinava ao povo a viver em obediência e separação para Deus. O capítulo 12 trata da purificação da mulher após o parto, com oferta de holocausto e oferta pelo pecado, um cordeiro, ou, para os pobres, 2 rolas ou pombinhos, apontando para a necessidade de purificação mesmo em eventos naturais e para a graça de Deus que provê para os menos favorecidos. Lucas 5. Jesus chama os primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João, após a pesca milagrosa, demonstrando seu poder sobre a natureza e a resposta de fé e abandono. Cura um leproso, tocando-o e purificando-o, desafiando as normas de pureza levítica e mostrando que sua pureza é maior que a impureza. Perdoa pecados e cura um paralítico, provocando controvérsia com os fariseus sobre sua autoridade divina. Chama Levi, Mateus, um publicano, e come com pecadores, declarando que veio chamar pecadores ao arrependimento. Ensina sobre jejum e a incompatibilidade do vinho novo, o Evangelho, com odres velhos, estruturas religiosas antigas. Jó 17. Jó continua seu lamento, sentindo-se próximo da morte e da sepultura. Descreve-se como alvo de zombaria e desprezo. Em meio ao desespero, faz uma declaração de fé. Contudo, o justo seguirá seu caminho e o puro de mãos irá crescendo em força. Uma afirmação de que, apesar de tudo, ele manterá sua integridade. Termina questionando onde está sua esperança, mas a pergunta mesma indica que ele ainda busca por ela. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre santidade e separação, leis de pureza, o poder purificador de Jesus, lepra e pecado, e a perseverança na integridade, Jó. Reflita. Santidade no cotidiano. As leis dietéticas ensinavam Israel a buscar santidade em todas as áreas da vida, incluindo o que comiam, em sua vida diária, alimentação, entretenimento, relacionamentos, trabalho. Você busca viver de modo separado para Deus ou há áreas onde a distinção entre santo e profano se tornou confusa? A pureza que vem de Jesus. Jesus tocou o leproso e o purificou, em vez de ser contaminado por ele. Que áreas impuras da sua vida, pecados, fracassos, vergonhas, você precisa permitir que Jesus toque hoje? Ele não se contamina com seu pecado, ele o purifica. Acessibilidade da graça.
A lei permitia que os pobres oferecessem pombinhos em vez de cordeiro. Deus sempre proveu um caminho acessível para todos se aproximarem dele. Você tem consciência de que a graça de Deus está disponível para todos, independentemente de condição social ou econômica? Há alguém que você conhece que precisa ouvir que as portas de Deus estão abertas para eles? Vinho novo em odres novos. Jesus ensinou que o Evangelho não se encaixa em estruturas rígidas e tradições humanas. Sua fé está em um relacionamento vivo com Cristo ou em tradições religiosas vazias? Peça a Deus para renovar sua mente e coração, tornando-o flexível para receber o vinho novo de seu espírito. Perseverança na integridade. Jó declarou que o justo seguirá seu caminho e crescerá em força, mesmo no sofrimento. Você está comprometido a manter sua integridade diante de Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis e as pessoas não entendem? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado.